falar nessa noite sobre um tema. Eu quero pegar esse tema, uma expressão, não é mesmo? Porque eu sou assim uma negação sobre esse negócio de expositivo, de temático. Eu entro para cá e saio para lá, e sou aquilo que, sabe? A negação de cada professor de homilética e de hermenêutica ensinam. Então eu quero pegar uma expressão de um texto que está lá em Gênesis, no capítulo 7. Você já leu esse texto, tenho certeza, e eu parei nessa expressão, uma frase. Gênesis capítulo 7, o versículo 10 e o versículo 11 dizem assim ao nosso coração. Esse texto ele está inserido no contexto de Noé. Noé está entrando na arca para se abrigar, para se salvar do dilúvio. Esse é o contexto. Então diz assim o texto, o versículo 10 do capítulo 7 do livro de Gênesis. E aconteceu que, passados 7 dias, Noé já estava na arca 7 dias. Passados 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia, se romperam todas as fontes do grande abismo, e as janelas do céu se abriram. Essa é a minha expressão. E as janelas dos céus se abriram, e houve chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. As janelas do céu. Eu quero me ater nesse tema. As janelas do céu. Essa expressão, ela aparece de uma forma bem clara em mais 2 lugares bíblicos. O primeiro deles é aqui, em Gênesis. O segundo deles é lá no contexto do profeta Eliseu. Lá no capítulo 7 do segundo livro dos reis, Israel estava sitiado pelos seus inimigos, vocês lembram disso? E existia uma fome tremenda. Era uma técnica do inimigo, sitiar a cidade. Ninguém entra, ninguém sai. E é claro que os que sitiam estavam preparados para um longo tempo, anos, 2, 3 anos. Ninguém entrava na cidade, ninguém saía da cidade. É claro, a ideia era vencer o inimigo pelo cansaço, pela fome e pela sede. E diz a Bíblia de que Israel estava numa carestia tremenda. E aí você conhece também a história, não é mesmo, daqueles leprosos que estavam fora da cidade, porque eram leprosos, e eles disseram um para os outros, olha, sabe uma coisa, se nós ficar aqui, nós vamos morrer de qualquer maneira. Então vamos fazer o seguinte, vamos lá no exército inimigo. Vamos lá no exército inimigo pedir comida para eles. Se eles nos matarem, morremos. Mas se eles derem comida para nós, o não nós já temos. Eu ouvi essa expressão. Então eles foram, e quando eles estavam caminhando, Deus fez com que os seus passos parecessem um tropel de um grandioso exército. E os inimigos, como diz o mineiro, correram para lá. Não é? Fugiram. E Eliseu já tinha predito isso. Naquele dia anterior, Eliseu, o profeta, tinha predito. Olha, amanhã, por essas horas, vai ter comida com abundância. Vai ter comida com abundância. Todos vão se satisfazer e o preço da comida vai cair lá embaixo, não sei o quê. Enfim, Eliseu profetiza. E o capitão do exército, ele diz assim, mesmo que as janelas do céu se rompessem, não é possível acontecer isso.
E aí Eliseu diz, olha, você vai ver, mas você não vai comer dessa comida. As janelas do céu. Um outro texto, também é um texto bem conhecido nosso, Malaquias, não é mesmo? Onde o profeta, Deus falando pelo profeta e tal, que se você for fiel no dízimo, na oferta, papapá, aquele é muito usado. Eu nunca usei esse texto para dízimo, não é mesmo? Mas enfim, é muito usado. Tal, se você for fiel, eu vou abrir as janelas do céu e sobre a tua vida eu vou derramar umas bênçãos, enfim, as janelas do céu. É uma expressão interessante, não é mesmo? Faz-nos pensar. Você já ouviu aquela questão assim, olha, lá tem tanto que está saindo pelo ladrão. Sabe o que é o ladrão? Por exemplo, quando você esquece a pia com o esgoto fechado, e aí então esquece a torneira aberta, a ideia é de que a água encha a pia e esborde, não é mesmo? Mas aí então, antes de esbordar, tem aquele buraquinho na pia para que a água escoe por ali, para não fazer um dano na casa. Está saindo dinheiro pelo ladrão. Eu comparo essa expressão de janelas do céu. Tem tanta bênção lá no céu, na casa de Deus, não é mesmo? De que está saindo pelas janelas. Está fluindo, overflow, as janelas do céu. A casa de Deus lá no céu está esbordando de bênçãos. E aí então, é claro, Deus está olhando para nós e derrama essas bênçãos sobre os seus. Às vezes bênção e às vezes punição. Nesse nosso caso, foi punição. Lá com Eliseu foi bênção. Deus deu um jeito lá, o jeito dele. Aquilo que nós aprendemos muitas das vezes, que nós temos que crer no espiritual, não é mesmo? Para recebermos bênçãos do espiritual, não é mesmo? E enfim, e assim, essa é a ideia que eu quero trabalhar nessa noite. Nessa noite. Então eu quero começar e eu quero falar de três momentos, mesmo não estando escrito essa expressão de que abriu-se as janelas do céu, mas eu quero, a guisa enfim, de ilustração, eu quero colocar essa expressão. As janelas do céu se abriram e Deus nos enviou um Salvador. Você está entendendo? As janelas do céu se abriram e Deus mandou chuva. As janelas do céu se abriram e Deus providenciou comida. As janelas do céu se abriram e Deus vai providenciar bênçãos para cada um de nós. Nesse meu caso específico aqui, nesse meu primeiro ponto, eu quero dizer assim: Deus abriu as janelas do céu e enviou para a humanidade. A humanidade torna-se o foco desse universo. E Deus envia um Salvador. Aí surge uma pergunta e em cima dessa pergunta nós vamos desenvolvendo o nosso tema. Por que Deus enviou um Salvador? Qual é a razão de Deus ter enviado esse Salvador? É verdade que, e eu quero responder isso, que num primeiro ponto, de que Deus nos enviou um Salvador para que através desse Salvador, Jesus Cristo, nós pudéssemos ver aquilo que até então só era falado e só era expressado como uma palavra. Vocês lembram daquele Salvador que o Antigo Testamento, de que os profetas, de que o próprio Deus profetizara lá em Gênesis? Olha, eu vou enviar, da semente da mulher, e assim, e uma vez eu ouvi alguém pregar desse púlpito, de que cada vez que chegava um santo lá no seio de Abraão, como é que está a história? Já veio aquele Salvador, aquele homem, o Messias esperado, já chegou lá. Olha, ainda não chegou. Ele ilustrando,
né? Vamos dizer assim que chegou um grande homem, um profeta lá no seio de Abraão, e é claro que isso já era esperado, não é? Veterotestamentariamente falando, já era esperado a vinda do Messias, Jesus já era aguardado, não é mesmo? O ungido já era aguardado, aquele ungido de que aquela mulher samaritana lá no poço fala para o próprio Jesus, escuta, acaso és tu? Já era esperado. Então Deus envia Jesus Cristo. Deus abre as janelas ou as portas, derruba as paredes do céu e envia para a terra, e envia para a humanidade, e envia para o homem Jesus Cristo, para que através dele nós pudéssemos ver, nós pudéssemos identificar Deus. Deus. É claro que nós podemos ver Deus. A Bíblia diz de que não tem escusas para que nós não podemos encontrar Deus. Ninguém é excusado, ninguém está desculpado pelo fato de não entender e não reconhecer de que existe um Deus. Quando nós olhamos, há 2 semanas atrás, nós estávamos ali pelo lado americano, na cataratas do Niagara Falls. E não tem como você ver aquele mundo d'água. Não tem como você ver aquela barbaridade, aquela coisa linda, aquela maravilha, que essa água, de onde que vem tanta água que não acaba? Não tem como você não dizer que tem que existir um Deus. Uma vez, irmãos, eu já falei isso aqui, mas cabe de novo. Eu estava numa roça de milho, num milharal, lá no Rio Grande do Sul, na casa dos parentes da minha esposa. E eu perguntei para o tio da Ana, como é que funciona isso? Por que tem a espiga do milho? Você já viu que sai aquele cabelinho para fora? Já viram isso? Já identificaram isso? Por que sai esse cabelinho aqui para fora, Mindo? Era Domingos e nós chamávamos ele de Mindo. Oh, isso é muito simples. Essa aqui é a fêmea. Você imagina que sempre vem 3 ou 4 ou 5 pés de milho. E o mais alto deles é o macho. Lá em cima, no pé de milho macho, tem aquela vassourinha. Uns negocinhos assim, uma florzinha, não tem? Vocês identificaram isso já? Aquela florzinha, quando ela seca, o vento bate, balança aquela florzinha, e aqui embaixo tem a espiga, com aqueles cabelinhos para fora, balança a espiga, o vento balança aquela vassourinha, a semente, o pólen está sequinho ali, o vento faz com que ele se solta, e ele cai sobre aqueles cabelinhos, fecunda a espiga de milho, e a espiga de milho cria os grãozinhos de milho lá dentro da espiga, sem ninguém ver. Irmãos, tem um Deus ou não tem um Deus? Numa coisa muito simples, numa roça de milho, você identifica Deus. Por que é que Deus mandou Jesus? Para que além dessas naturezas, porque além de você olhar um sol lindo, além de você olhar para a arcada, lá para o arco da noite, das estrelas, e tem que ter um Deus que colocou cada uma no seu lugar, que determinou o brilho de cada uma. Quando você olha para o sol, quando você olha para a beleza de um passarinho, para a beleza de uma rosa, e coisas simples da vida, você tem que dizer, existe um Deus. Tem que existir um Deus. Também é verdade de que nós podemos ver Deus através da Bíblia Sagrada. Deus se revela, Deus assina cada página da Bíblia Sagrada. É claro. Ela é a carta falando dele. Em cada página, em cada situação, em cada momento da Bíblia. Em cada promessa da Bíblia, nós podemos ver a existência, nós podemos declarar a existência de Deus. Agora,
a melhor forma de nós identificarmos esse Deus é olhando para Jesus, na pessoa de Jesus. Na pessoa de Jesus. A filosofia, a história, a ciência, elas têm o seu lugar, mas elas não ensinam o caminho para o céu. A palavra de Deus diz que Ele mesmo diz, este é o caminho, andai nele. Então, é a melhor forma de nós identificarmos, é olharmos para Jesus. Uma das razões pelas quais Deus envia Jesus vai lá e te apresenta, e me identifica com o homem, com os meus. Enfim, uma história linda. Ele enviou Jesus para isso, para que nós possamos ver Deus através de Jesus Cristo. A Bíblia diz, irmãos, e isso aqui é uma questão muito minha, às vezes eu até falo coisas que eu não devia falar, sabe? Mas é que depois eu fico pensando, Washington, pai, eu devia ter falado. Sem santidade não se verá a Deus. Na verdade, eu não sei na profundidade mesmo se nós veremos, mesmo lá no céu, nós veremos Deus. Não sei. Quiçá que eu esteja errado. Quiçá. Eu acho que nós veremos Deus sempre através da pessoa de Jesus Cristo. Porque a partir do momento em que nós vermos Deus, mesmo no céu, Deus tornaria-se pequeno. Nós apequenaríamos esse Deus. Nós limitaríamos. Então isso é Deus. Pode ser que a minha mente ainda, não é? É coisas que é muito grande para a minha mente tão pequena. Não é? Mas pode ser que eu não posso estar muito longe daquilo que é verdade. Então, nós vemos Deus quando nós olhamos para Jesus. Um dia, Filipe, os discípulos e tal, estavam por ali, e Jesus dizendo, olha, eu vou subir. Jesus estava preparando a situação, o coraçãozinho dos discípulos, aquela coisa toda, e o Filipe dá uma assim, Jesus, sabe de uma coisa? Mostra-nos Deus, e isso basta para nós. Qual foi a resposta de Jesus para Filipe? Filipe, eu estou contigo há tanto tempo, estou contigo há quase 3 anos, todos os dias nós estamos juntos, tu tens visto eu fazer coisas tremendas, e como é que tu me pede para mostrar Deus? Quem vê a mim, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Através de Jesus, nós possamos identificar Deus. Existe um Deus. O próprio Jesus, no Evangelho de João, quando ele diz eu sou, acho que são 8 vezes que ele usa essa expressão eu sou, no Evangelho de João, ele está dizendo, eu sou Deus. Aquele eu sou que se identificou para Moisés lá no deserto, diz ao povo o Deus eu sou. Eu sou o que sou, eu não dependo de nada externo, eu sou, nunca fui, nunca serei, eu sempre sou, eu sou. Jesus se identifica quando ele diz eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou a ressurreição, eu sou, olha para mim e você vai ver Deus. Essa foi uma das razões. Ele enviou Jesus para nos ensinar como viver. Jesus é o nosso exemplo, Jesus é a pessoa arquetípica, como eu costumo dizer. Se você quer saber como fazer, olha como Jesus agiu, fala como Jesus falou, responde como Jesus ensinou, faz como Jesus disse, olha para Jesus. Eu amo uma expressão que está no livro de Jó, coloca os teus pés nas minhas pegadas, se referindo a Jesus. Eu já preguei sobre isso. Então, sabe, e nós vamos alcançar enfim, a vitória, seguindo Jesus. Foi para isso que Deus
enviou Jesus. Não é suficiente na vida nós aprendermos filosofia, não é? A palavra de Deus diz que Ele é o caminho, andai nele. Jesus disse, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Não é suficientemente bom, suficiente aprender a ganhar a vida. Aqui, a nossa vida aqui. É preciso que nós vivamos esta vida e aprendamos a viver a nossa vida para a vida eterna. Foi para isso que Deus enviou Jesus Cristo. Ele enviou Jesus Cristo para nos salvar. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Deus abre as janelas do céu, Deus abre as comportas. Tem uma outra expressão que em vez de janela, diz comportas. Deus abre as comportas dos céus e manda, e envia, e derrama Jesus Cristo. Para quê? Para que nós pudéssemos sermos salvos. A crucificação de Cristo, irmãos, muito embora nós até acusamos, sabe, o povo e tal, e às vezes nós até dizemos, mas o Pilatos, mas os fariseus, os judeus e tal, mas tudo isso é parte do plano, isso estava no plano, Jesus veio, olhe bem que coisa tremenda, Jesus sai do céu, vamos colocar no nosso tema, Jesus é derramado do céu. Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele diz que ele não se julga ser igual a Deus, ser como Deus, mas ele se esvazia da sua glória, do seu lugar, e ele é derramado na terra. E da sua glória ele vem para um ventre materno, e dali ele vai para a cruz. Deus enviou Jesus para nos salvar, para que eu e você pudéssemos estar aqui nesta noite. Nesta noite. Para que nós pudéssemos estar aqui, bater no peito e dizer, eu sou salvo. Para que nós pudéssemos cantar essa música linda, Ele vem, talvez Jesus venha hoje, sabe, e você cantar a todos os pulmões, na certeza, na garantia de que se Jesus vier hoje, você sobe com Ele. Aleluia! Isso é tremendo. Deus envia Jesus para que eu e você pudéssemos ser salvos. Sem Jesus não tem salvação. Ele é o caminho, Ele é a porta. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ninguém. Aleluia. Jesus não veio aqui por causa de uma viagem. Jesus não veio aqui por nada disso. Ele veio para isso, para cumprir o projeto, o plano de Deus na vida dele. Jesus veio para demonstrar o amor de Deus por nós. O amor de Deus. Eu preguei na semana passada, sabe, sobre essa questão de nós mostrarmos, a questão de nós pararmos, não abortarmos o nosso milagre, a nossa deixa diante de Deus. Então nós temos que crer, mas crer com o coração, confessar com a boca e mover, lembram-se? Mover o nosso pé. E eu citei aquele versículo de João 3,16, porque Deus amou o mundo. E quando ele fala mundo, não é o globo, é eu e você, porque Deus amou a humanidade, porque Deus amou o homem, porque Deus amou a coroa da sua criação. Ele amou isso, não é só amor, Ele amou de tal maneira, de que Ele deu o seu Filho amado, para que todo aquele que nele crê não pereça. Romanos 8, 5 e 8 garante isso. Não é? A palavra de Deus diz claramente em Romanos, de que Deus
prova o seu amor para conosco, em que quando nós éramos ainda pecadores, Cristo veio. Cristo veio. Quando eu ainda era um pervertido, quando eu ainda estava andando no caminho do inferno, quando eu caminhava para o inferno, Jesus veio e Ele me amou, e Ele me buscou. Foi para isso que Deus envia Jesus. Quero só mais um ponto. Tem inúmeras, eu só coloquei algumas razões pelas quais Deus envia Jesus. A última delas, Deus envia Jesus para destruir Satanás. Deus envia Jesus para destruir Satanás. Sabe, irmãos? Satanás, você já viu aqueles que, como é que é o nome daquilo que sai para andar com o cachorrinho aí, como? Lixa? Enfim, vai andando com os cachorrinhos. Irmãos, quando você olha para aquela mulher, para aquela criança, para aquele homem, enfim, para o dono do cachorrinho, ou alguém andando com o cachorrinho de alguém, o cachorrinho ali na coleira e na corrente, o diabo é a mesma coisa na presença desse Deus. O diabo é um cachorrinho na coleira e a ponta da corda está na mão de Deus. Sabe disso? Às vezes aperta, tem uma coleira que você aperta no botão e dá um pouco mais de corda para o cachorrinho, e às vezes aí você puxa e ele tem que vir aqui, andar 1 metro, andar meio metro pertinho do dono, pertinho daquele que está guiando. E às vezes ele está um pouquinho, às vezes Deus é que dá um pouquinho mais de corda, deixa um pouquinho mais de corda, dá um pouquinho. Não, mas o diabo não tem poder nenhum diante desse Deus. E dizem que o diabo é isso. Sabe o que o diabo é? Uma cobra, uma serpente com a cabeça esmagada. E aí sai dando aquelas rabanadas para lá e pá, fazendo. É isso que o diabo faz. Agora, é claro, ele é um enganador. Ele é um imitador. Ele é poderoso no seu conhecimento, na sua inteligência. Não subestime Satanás. Mesmo que o cachorrinho esteja com 1 metro da coleira, ele é capaz de avançar e dar uma mordida. Às vezes faz isso. Mas o diabo é isso, irmãos. Uma serpente com a cabeça esmagada. E ele veio para destruir. Foi ele quem esmagou a serpente, a cabeça da serpente. Foi esse Jesus. Olha, Jesus, tu vai esmagar a cabeça dessa serpente. É por isso que está escrito que é com a cauda dessa serpente. Ele levou 1/3 com a cauda. Sabe? A cauda, porque quando você vai matar, quem já matou uma cobra aqui? Ninguém nunca matou uma cobra aqui. Onde é que você mira? Às vezes acerta onde acertar, mas o teu alvo qual é? É a cabeça. O poder da serpente, da cobra, da jararaca, da cobra coral, da sucuri, seja o que for, o poder dela está na mandíbula, o veneno está na mordida. Então, o teu alvo é a cabeça. E aí ela sai dando laçaço, como diz o gaúcho, com a cabeça ferida. Satanás, irmãos, ele sempre tentou, o objetivo dele é receber o louvor, é receber o poder. E ele caiu, ele despencou por causa desse desejo que dominou o coração dele. E Jesus veio para selar a queda dele, a derrota de Satanás. Amém? Ponto 2, para nós começar a concluir já. Tem só o ponto 3 ainda, quero concluir bem rapidinho. Primeiro ponto, então, Deus abre as comportas dos céus e derrama Jesus Cristo para nós. Segundo, Deus abre as janelas do céu e derrama sobre nós o Espírito Santo de Deus. Depois de nós recebermos Jesus, depois de nós compreendermos, depois de nós entendermos, recebermos, crermos que existe um Deus, nós precisamos de poder.
nós precisamos de capacidade, nós precisamos ser capacitados para seguir esse Deus, para seguir esse Jesus, para olhar para Jesus, ter em Jesus um modelo, ter em Jesus um exemplo e ver em Jesus um caminho. Nós precisamos de força, nós precisamos de capacidade. Não é mais como no Antigo Testamento, que o Espírito vinha e se apossava de uma forma momentânea. Não, não. Agora Deus derrama sobre nós o Espírito Santo de Deus. E então Ele começa a operar dentro de nós. De dentro para fora. Coisa linda. Tinha que vir do céu uma coisa dessa. Só Deus tem uma coisa dessa. Ele veio, irmãos. A função do Espírito Santo de Deus é convencer o homem. Não adianta o pregador pregar bonito. Não adianta o pregador pregar homileticamente, impecavelmente. Não adianta o pregador isso, não adianta o pregador aquilo. Se o pregador não pregar na graça e na unção do Espírito Santo de Deus, ele é só mais um que está falando para um auditório. Agora, quando ele fala na unção, na direção, quando ele fala o que o Espírito Santo de Deus quer, que ele fala, ele pode vir aqui, ele pode falar, nós fumo e nós não fumo, nós demos e nós não demos, que a palavra surte o efeito. Por quê? Porque é direcionada por esse Espírito Santo. Esse Espírito Santo empodera, dá poder à palavra. Dirige a palavra. É o Espírito Santo de Deus que move o pecador, convence o coração do pecado. Mostra para o pecador o pecado. Bota no coração do pecador a necessidade de um perdão. Mostra ao pecador a necessidade de uma conversão. Eu preciso mudar a minha vida. Eu preciso de alguma coisa. Nem se sabe o que é, mas ele sabe que ele precisa de algo. Esse é o trabalho do Espírito Santo de Deus. Ele veio convencer. Jesus mesmo diz assim, olha... Eu te digo uma coisa, meus discípulos. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu sei que vocês não querem que eu vá. Eu sei que vocês não querem que eu parta. Mas eu preciso partir. Porque se eu não for, o Espírito Santo de Deus não vem. E quando eu for, eu vou enviar o Espírito Santo. E é esse Espírito Santo. Deixa eu colocar uma coisa para você aqui. Que talvez você passe batido. Você lembra... Na crucificação de Cristo, quando os soldados chegam lá no jardim, aquela questão toda, e o Pedro pega e saca da espada dele e dá um golpe. Pastor Valdir, o senhor sabe muito bem disso, melhor do que eu até. O golpe era para quê? Para tirar a orelha? Não. O pescoço. O Pedro mirou no pescoço. Mas o que me chama a atenção não é a questão do Pedro dar o golpe. O Pedro estava armado, rapaz. É a mesma coisa de que nós vínhamos aqui para a igreja com 38 na cinta. Tem que botar um detector de metal ali na porta. Uma vez fizeram uma reunião lá no Rio Grande do Sul e recolheram 23 revólveres. O Pedro estava armado. O Pedro andava com uma espada debaixo daquela batina, debaixo daquele negócio, daquelas roupas lá deles. O cara estava com uma espada. Sabe o que mais me assusta? Sabe o que mais me assusta? Você não vê Jesus uma vez dizendo para Pedro, Pedro, você anda armado, cara, que isso? Nós somos da paz. Jesus não manda Pedro deixar a espada em casa. Hein, minha irmã, você percebeu isso? Ou está percebendo agora? Jesus não manda. Sabe, irmãos, por quê? Esse é um trabalho para o Espírito Santo de Deus. Jesus diz lá na frente, Pedro, hoje você se cinge. Sabe o que é cingir? É justamente colocar aquela cinta. E eu penso que Jesus está fazendo referência à espada dele.
Ô Pedro, hoje tu bota uma cinta e nessa cinta tu coloca a espada. Mas quando vier sobre ti o Espírito, aquele que eu vou enviar. Ah, Pedro, as coisas vão mudar, Pedro. Você vai para onde você não quer. Você vai dizer o que você não quer. Você não vai, sabe? Tem coisas, irmãos, que não adianta o pastor dizer: escuta fulano, você não pode fazer isso. Isso aí é obra do Espírito Santo de Deus. Porque tem que ser lá de dentro. Tem que vir de dentro. E quem faz isso é o Espírito Santo de Deus. Foi para isso que ele veio. Trabalhar dentro de nós. Sabe aquela transformação? Tudo o que você fizer, porque eu disser que você tem que ser, a partir de hoje, vai ser assim: homem com calça jeans azul, não pode ser desbotada, e camisa branca. E as mulheres com um vestido longo amarelinho. Fora disso, não entra aqui na Daniel Live. Se eu disser isso, se nós colocarmos um outro doido, eu não. Mas se um doido disser isso, porque eu recebi de Deus isso e é assim que tem que ser. Isso chama-se conformação. Conformar-se, quer dizer, adaptar-se a uma nova regra. Se a prefeitura de Everett dizer que a Broadway só sobe, nós temos que nos adaptar. Nós temos que nos conformar com essa nova lei. Só pode ir para lá. Agora, transformação é de dentro para fora. E quem faz transformação na nossa vida é o Espírito Santo de Deus. Porque Ele mora lá dentro. Ele sabe os segredinhos que você não quer que ninguém mais saiba. Ele sabe. Ele conhece os teus desejos que tem que estar lacrado, selado, tampado, abafado lá no fundo do coração. Ele sabe. E ele começa a revolver isso. E aí então no teu coração, eu preciso mudar. Eu preciso mudar. Eu preciso mudar. Eu tenho que mudar. Eu tenho que tomar uma atitude. Eu estava evangelizando, já falei isso aqui também. Eu estava evangelizando um casal junto com a minha esposa. Irmãos, não dava para ir naquela casa. Eu disse: olha, tu nunca me permitas que eu vá sozinho naquela casa. Porque é capaz de que um dia eu chegar lá, essa mulher está de camisola. Não deixa eu ir sozinho para lá. Porque tu sabe, a carne é fraca. Não deixa eu ir sozinho para lá. E eu estava orando dentro de mim: Senhor, o dia que essa mulher vier na igreja, a igreja vai esvaziar. E aí um dia, Joey, ela assim para mim: ah, pastor, eu estou com vontade de ir na sua igreja. O sangue de Jesus tem poder. E aí, sabe o que aconteceu, pastor? Eu abri o meu armário e eu escutei alguém falar no meu ouvido: isso não é roupa para ti ir na igreja. Ela contando o testemunho. Eu disse: glória a Deus. Não adianta o pastor dizer. Sabe, irmãos, tem coisas que tem que ser o Espírito Santo de Deus que tem que fazer. Porque daí ele muda, ele não conforma, ele transforma. É um desejo que nasce lá dentro. Não adianta fazer obrigado. O Senhor não quer nada obrigado, Ele quer algo. Isso é um culto de adoração. É o Espírito Santo de Deus que faz isso. Depois de limpar 5, 6 casas durante o dia, à noite você encontra força para vir ao culto. O fato de você vir ao culto é um culto de adoração a Deus. Por quê? Porque eles, cansado, podre de cansado, queria mesmo uma cama. Nem comida eu preciso é tomar um banho para tirar o cheiro do bleach e ir para a cama. Mas você encontra força para vir ao culto. Quem é isso? É o Espírito Santo de Deus. Foi para isso que ele veio. Foi para isso que ele veio. Ele veio para transformar a tua vontade. Ele veio para mudar o teu caminho. A Bíblia diz, Paulo ensina, de que quem tem o Espírito segue o caminho, mostra um caminho, tem um outro caminho. Quem tem o Espírito é guiado.
Nós vivíamos segundo a nossa vontade. O Espírito Santo é aquele que nos torna conscientes do nosso pecado. O Espírito Santo faz nós nos sentirmos desconfortáveis. Uma vez uma irmã procurou um dos meus pastores e disse: pastor, eu acho que eu pequei contra o Espírito Santo, o senhor ora por mim, porque eu estou sentindo isso, minha irmã. Eu acho que eu fiz aquele pecado imperdoável. Eu cometi o pecado tadinha. Cometi o pecado, mas por quê? O que é, irmã? Não, eu pequei e eu estou com a minha consciência. Irmã, se a senhora tivesse feito esse pecado, a irmã não estaria aqui. Não estou dizendo que a senhora não pecou, mas o fato de a irmã estar aqui, pedindo oração, pedindo perdão com lágrimas, mostra de que dentro da irmã ele está operando, é isso. Isso aí quem faz é o Espírito Santo. Esse é o serviço, esse é o trabalho do Espírito Santo de Deus. Nos tornar desconfortáveis. Primeiro ele alerta, eu já preguei aqui, o Espírito Santo é uma sineta, é um alarme. Quando você está andando, não é mesmo, com o carro, e aí esqueceu de parar no posto, quando chega lá, falta dois, três, quatro, 5 galões dentro só, já o ponteiro, a luzinha já começa a piscar, não é mesmo? Já começa a piscar. Para quê? É um alarme. Você está com pouco combustível, para no próximo posto e abastece. Quando eu digo isso porque isso acontece comigo. Ele começa: sai daí, Eliseu. Sai daí, isso aí é terreno minado. Sai daí, Eliseu. Sai daí, Eliseu. Foge daí, Eliseu. Tem coisas que nós temos que fugir. Tem coisas que tem que se resistir. Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Mas tem coisas que nós temos que fugir. Nós temos que fugir. E aí é o alarme, é o grito do Espírito Santo de Deus. Sai daí, foge, escapa pela tua vida. Aleluia. O Espírito Santo de Deus veio para nos selar. Coisa linda. Eu quero ficar um pouquinho mais de tempo na última janela aberta, sabe? Mas eu quero falar um pouquinho. Nós somos selados. A Bíblia diz que o Espírito Santo na minha vida é um penhor, é um selo. Sabe o que é um selo? Um selo lhe garante pelo menos 2 coisas, sabe? A garantia de que você tem um dono. Ninguém pode romper um selo a não ser o dono. Irmãos, nós que temos o Espírito Santo de Deus, você tem que entender uma coisa: ninguém toca em você. Ninguém toca em você. A Bíblia fala de que para a construção do templo, Davi comprou madeira, Salomão comprou madeira de longe. Não, eu quero aquelas toras lá do Líbano. É de lá que eu, não sei se é do Líbano, mas enfim, eu quero a madeira tem que vir de lá de longe. E Salomão manda alguém comprar essa tora. E o comprador vai lá no mato. E o comprador carregava um selo, um negocinho quente, aquecido por uma vela, enfim, por uma lamparina, não é mesmo? Uma cera derretida. Aquela tora, a bonita, retinha, conhecedor de madeira, aquela tora eu quero. Aí ele ia lá, derramava aquela cera em cima da tora e aplicava o selo de Salomão. Nessa tora, ninguém toca. Essa tora é para o templo do Deus do rei Salomão. Eu e você temos um selo. O Espírito Santo de Deus na minha vida é um selo. Ninguém te toca. Ninguém te toca. Não, sabe, você não passa, você não entra em lugar nenhum, você não entra em nenhumas dificuldades de que o dono desse selo te permita. O diabo não tem poder sobre você. O pecado não. Aprenda isso, cresça, aprenda isso. O teu pecado foi perdoado se genuinamente você tem o selo. Não deixa ele está com a cabeça esmagada, mas ele fala muito. A boca está inteira ainda. Ele fala muito. O teu pecado que tu cometeu lá.
apagou. Apagou. Foi pago. Foi lavado. Foi extinto. Não é mais como no Antigo Testamento. Não é mais um sangue de boi, um sangue de bode, um sangue de... Não, 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 não. O sangue do bode levantava o tapete e empurrava para baixo e colocava lá em cima. O sangue de Cristo nos purifica. Aleluia. Aleluia. O Espírito Santo de Deus fala isso no nosso coração. Aquele teu pecado não existe mais. Você já pegou um banheiro encardido daquele mofo e tocou o bleach, borrifou o bleach em cima e a mancha, aquele amarelão vai derretendo e vai indo para o ralo abaixo? É isso que o sangue de Jesus faz, se você for selado com o Espírito Santo de Deus. Não estou falando ser batizado com o Espírito, é uma outra questão. Eu estou falando em ser morada, ser templo do Espírito Santo de Deus. Os teus pecados, gone, já era. Foi para isso que o Senhor mandou. Agora não é mais uma voz externa, é uma voz interna que fala no teu coração. Aleluia. Glória a Deus. Enfim, irmãos, eu quero ir para o último ponto. A última abertura de janela. Essa ainda não aconteceu. Eu coloquei assim: e Deus abrirá. Deus abrirá as comportas, as janelas, as portas. Não sei o que é que tem no céu que tem que ser aberto ainda. Mas um dia Deus abrirá e Jesus voltará. Aleluia! Jesus voltará, pastor Valdir. Um dia Deus vai abrir as janelas do céu. Vamos ficar no nosso tema. E Ele vai voltar, Sander. Ele vai voltar, irmã Yara. Ele vai voltar. Isso não é um conceito teológico. Isso não é uma possibilidade. Isso não é um achismo. Isso é uma garantia que Ele mesmo deu. Eu voltarei. Em João 14 tem um texto que nós pregamos aqui já, e de que às vezes, como foi dito aqui hoje, que o diabo quer fazer nós até mesmo duvidar de um versículo, duvidar de uma palavra. Deixa eu te dizer, Deus, pela boca de Jesus Cristo, não disse uma vírgula de que não haverá de se cumprir. Se Ele disse que Ele vai voltar, pode marcar no coração. Não é uma questão de se, é uma questão de quando. Ele vai voltar. E eu quero falar um pouquinho sobre isso. Já tem tempo que nós não pregamos sobre a volta de Jesus. Haverá um retorno. Haverá um retorno. Isso não é uma conjectura teológica, isso é a palavra de Deus. Jesus disse: eu voltarei. Eu virei buscar vocês. Os anjos disseram, esse mesmo Deus, esse mesmo Jesus, se bem que ali já era numa outra fase, tem que cuidar para não se confundir. Ele vai, a volta dele, cremos assim como a Assembleia de Deus, será em duas fases. A primeira fase específica para a igreja e a segunda fase com a igreja. Bom, se ele voltar na segunda dos anjos, significa dizer que ele já voltou na primeira. Os anjos disseram para os apóstolos, olha, porque Jesus, lá no livro do Atos dos Apóstolos, no início do livro de Atos, Jesus estava falando com os discípulos, se despedindo dos discípulos, as últimas palavras para os discípulos. E ele estava falando, e de repente ele começa a ser assunto, ele começa a ser elevado aos céus. E os discípulos, eu fico assim, eles com o coração na mão, tadinhos, não sabiam muito. Nós sabemos muito mais do que os discípulos que estavam com Jesus sabiam. E eles ficaram, eu imagino, eles ficaram mudos, eles ficaram boquiabertos, eles ficaram
E agora? Olhando para o céu. A Bíblia diz que de repente uma nuvem ocultou Jesus. E por detrás deles, 2 varões, 2 anjos, varões galileus. Por que vocês estão olhando para cima? Esse mesmo Jesus que vocês viram subir, haverá de descer. Trata-se da segunda vinda com a igreja. Aí sim todo olho o verá. Mas na primeira não. Mas se ele já está voltando a segunda vez que todo olho verá, isso implica dizer de que 7 anos atrás, Jesus já tinha vindo. E é essa que eu estou esperando. É essa que a própria natureza geme. O Espírito Santo de Deus fica firme, não desiste. Ele está voltando. É essa volta que nós estamos aguardando. Que a igreja está aguardando. É por isso que nós nos mantemos fiéis. É por isso que nós, às vezes, nos privamos, né? Nós nos reservamos de algumas coisas que, às vezes, nem é pecado, mas não... Sabe, eu não quero me envolver com isso, porque isso é muito perto da porta do inferno. Então eu quero me afastar, eu quero me santificar. Mas por que tudo isso? Por quê? Por quê? Porque eu estou esperando Ele. Porque Ele disse que vai voltar. Aleluia. Haverá um retorno. Haverá uma ressurreição. Por hora, quando ele voltar, só lembrando aqui, para ficar vivo, né? Tirando algumas, sabe, daqueles entulhos. Eu conheço um amigo meu que é um eletricista, e você vai lá, e eu tenho, tá aqui, está em algum lugar aqui dentro desse container. E, sabe, ele tem a pior coisa, eu digo isso de mim, porque eu também procuro às vezes uma broca, eu procuro uma chave de fenda, eu sei que eu tenho. Onde que está? Pior do que não ter, não é, Erli? Pior do que não ter, é ter e não encontrar. É frustrante. E às vezes, irmãos, essa verdade, essa garantia, você tem ela no coração. Só que o dia a dia, caiu. Às vezes é o dia a dia, não é mesmo? É que nos tenta abafar essa verdade. Tenta abafar essa verdade, tenta esconder essa verdade, tenta minar essa verdade. É que a minha orelha é um pouco grande, irmãos. E aí então, só cola aqui, Leandro, para mim lá. Tenta minar essa verdade, tenta esconder essa verdade, sabe? Tenta subjugar, sufocar essa verdade. Mas essa verdade está aí dentro do teu coração. Se você é membro da The New Life, nós estamos garantindo isso para você. Eu garanto isso pela Bíblia. E eu só quero às vezes assim, fazer você lembrar disso. Trazer, tirar algumas coisas, sabe, que está sufocando isso no teu coração. Ele disse que ele vai voltar. Se ele vai voltar, a mesma Bíblia diz que ele vai voltar, a mesma Bíblia garante de que haverá uma ressurreição. Haverá uma ressurreição. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele deixa isso claro, claríssimo. E no dia em que, deixa eu contar para você isso rapidamente, e no dia em que Deus abrir as portas, abrir as janelas do céu e enviar Jesus para o seu retorno, a Bíblia diz de que vai soar uma trombeta. Mas esses dias eu estava ouvindo, trombeta para quê? A trombeta tem a ver com os mortos. Quando você bota o despertador não faz um barulho para fazer interromper o teu sono, a trombeta tem essa função. Despertar, porque biblicamente falando, a morte é um sono, sabe? E o corpo vai ressuscitar. Não interessa onde que morreu, não interessa quando que morreu, mas pastor, como é que vai ser isso, pastor? Porque e aqueles que morreram queimados? Não sei. O que eu sei, eu faço a parte fácil, que é crer. Ele já provou que ele vai voltar. Ele já provou que ele faz isso. Ele já provou que é possível retornar. Ele já provou que é possível a ressurreição. Ele tem poder sobre a morte.
os nossos entes queridos que morreram em Cristo Jesus, desde Abel, haverão de ressuscitar. No soar da trombeta, a Bíblia diz, e a Bíblia ensina de uma forma muito clara, Jesus vai vir até as nuvens, e junto com ele vem o espírito e a alma dos que já morreram, e os corpos ressuscitarão, e juntos nós subiremos. Paulo diz, e então nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. Quem ressuscita, já ressuscita num corpo transformado. Não é mesmo? Ressuscita e sobe com o corpo transformado. E no céu, nas nuvens, haverá um encontro. Aleluia. Haverá um encontro nas nuvens. Nós nos encontraremos com esse Jesus. Para que, eternamente, onde Ele estiver, nós estaremos também. Não haverá mais separações. E aí então vai se cumprir aquela palavra. Irmãos, isso, tanto nós quanto Jesus anseia por esse momento. Por esse momento. Naquela palavra que ele diz lá em Lucas, eu desejei demais essa ceia com vocês. Porque eu sei que a próxima Santa Ceia, sabe, Jesus só pode ser disso que ele está falando, porque a próxima vez que eu me sentar com vocês, vai ser lá na glória. A próxima vai ser lá. Só os santos, e nós estaremos reunidos com esse Jesus eternamente. Não deixa nenhuma luta, não deixa nenhuma dificuldade, não deixa nada disso, não deixa nenhum prazer momentâneo tirar essa verdade e essa garantia do teu coração. Mantenha isso, mantenha essa verdade, mantenha essa última vez aí, sabe como? Num pedestal dentro do teu coração. Jesus voltará. Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Haverá uma reunião. Haverá esse momento, não deixa as circunstâncias apagar isso do teu coração, não tire o teu foco dessa grandiosa esperança. Que dia maravilhoso vai ser este, vai ser a pintura final no plano da salvação. Aí então, irmãos, isso aqui que é corruptível, vai se revestir do que é incorruptível. E aí então, o pecado deixará de ter lugar no meu corpo, no meu coração, na minha mente. Aí então, é o último estágio da nossa santificação. Fica de pé comigo, em o nome de Jesus. Graças a Deus. Irmãos, olhe bem aqui para mim. Você está firme nessa esperança? Você está garantido nessa esperança? Você está balizado nessa esperança? Você está agarrado nessa esperança? Você que está me assistindo, Isabela, chama aqui para mim a câmera, que eu quero falar com aqueles que estão nos assistindo através, com quantas pessoas? Tem 3 pessoas. Olha, meus irmãos que estão aí me assistindo, 13 pessoas, talvez tem mais, porque tem mais de uma pessoa. Não deixa nada desse mundo, sabe, irmãos, não deixa nada desse mundo tirar essa esperança, desse encontro nos céus. Olha, dá uma olhadinha mesmo para a tua vida. Quem sabe você não teve ainda esse encontro com Jesus? Quem sabe a descida do próprio Jesus, do próprio Filho de Deus, para você ainda não tem sentido, você ainda não passou pelo processo do novo nascimento. Aí na tua casa, onde você estiver, se você dobrar os joelhos e se você se render a esse Jesus, se dobrar diante desse Deus
esse mesmo Jesus e esse mesmo Espírito Santo, eles entram no teu coração e você passa a ser morada do Espírito Santo de Deus. Você passa a ser selado pelo Espírito Santo de Deus. Você passa a ser propriedade exclusiva desse Deus tremendo. E aí então você vai estar comigo. Você é um candidato, você é um daqueles esperançosos que estão esperando por essa terceira abertura dos céus e para a volta, o retorno desse Jesus tão esperado. Que maravilha vai ser esse dia. Fora, olhe bem, fora dos portais eternos, falando de humanidade, falando de terra, nenhum dia, no meu conceito teológico, será tão grandioso quanto este dia. Por quê? Porque desde o Gênesis, pastor Joey Nobre, desde o Gênesis, essa trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus, estão trabalhando para esse dia glorioso. Buscar e salvar aqueles que se haviam perdido. E dali nunca mais haverá chances de nós cometer qualquer gafe novamente. O maior dia, o maior momento desse Deus eterno vai ser esse dia. Tudo o que eles planejaram, tudo o que foi planejado na mente eterna desse Deus, foi para esse dia. Jesus veio, Deus veio atrás de Adão, pecador, escondido atrás de uma árvore. Deus veio ao encontro dele para esse dia. Jesus desceu da eternidade, se fez homem para esse dia. O céu se abre, o Espírito Santo de Deus vem para esse dia. Glória! Para esse dia. Não falte nesse dia. Esteja pronto para esse dia. Louvado seja Deus. Marca esta palavra, pastor Linderson. Marque esta palavra para esse dia. Fica com esta palavra para este dia. Pastor Linderson vai estar orando com a igreja em o nome de Jesus. Se tem, olhe bem aqui para mim concluir. Se tem algo que está te privando desse dia, se tem algo que está te afastando desse dia, dessa esperança, desse momento glorioso, hoje é o dia de você fazer a tua garantia, em o nome de Jesus. Amém.